Eu falei para vocês durante o início do programa sobre o caso da criança que infelizmente chegou morta no Hospital Cosme Damião. Nós recebemos a informação desta situação. Hoje à tarde, a nossa equipe de reportagem já esteve acompanhando esse caso que, segundo a delegacia que está acompanhando, essa situação toda, a criança teria chegado no Hospital Cosme Damião já morta. De acordo com a delegada que acompanha o caso, essa criança, que é um menino de 1 ano e 51 dias, infelizmente foi morto de alguma maneira que está sendo investigada e possivelmente é relacionado aí a maus tratos dos pais. O Wanderson Caldeira está acompanhando toda a ocorrência e vai trazer para a gente detalhes sobre o caso. O caso que chocou a população durante a manhã de hoje, terça-feira, lá no bairro Nacional, uma residência na rua Antônio Nogueira, onde uma criança de apenas 1 ano e 1 mês morreu e teria sido por sinais de maus tratos dos próprios pais. Esses pais levaram a criança após estar desfalecida para o Hospital Cosme Damião e a médica de plantão, de pronto, ao ver a situação do bebê, acionou a polícia militar e, na sequência, a equipe da Delegacia de Homicídios. A delegada Leisa Loma Carvalho acabou de conversar com todos os envolvidos, médicos, também os policiais e os pais da criança, e vai dar mais detalhes do que foi que aconteceu e o que causou a morte dessa criança. Por volta de 1h da tarde, nós recebemos a comunicação de que uma criança de 1 ano e 1 mês havia dado entrada já em óbito, com diversas lesões pelo corpo, no Hospital Infantil Cosme Damião. Que foi apurado, inclusive foi conversado e ouvido a médica pediatra que atendeu essa criança, além da assistente social que estava no hospital, que essa criança ela foi privada de cuidados indispensáveis de saúde, pelos pais, apresentando inúmeras lesões no corpo decorrentes realmente de falta de atendimento médico. É claro que a criança nesse momento está sendo realizado o exame talatoscópico dessa criança, a fim de verificar até as datas possíveis dessas lesões, desde quando essa criança está lesionada. Os pais, eles apresentam diversas versões, dizem que a criança estava só há 2 dias, tinha apresentado um quadro gripal, o pai fala, e depois tinha apresentado essas lesões que começaram a se agravar, teriam tratado a criança com um medicamento que ele nem soube dizer o nome do medicamento, uma pomada que ele comprou. Em nenhum momento teriam levado essa criança para o hospital. A situação só foi se agravando pelas fotografias que nos foram apresentadas do quadro daquela criança. Haviam lesões, e para que a pessoa entenda de modo bem popular, tinham lesões naquela criança em carne viva, Então a gente percebe ali, eu conversando com a médica, eu ouvi a médica que atendeu, que aquela criança sentiu muita dor. Então, assim, não é possível que aquela criança tenha estado naquela situação, tenha sido levada àquela situação sem um atendimento médico, Os pais falam que ela comeu hoje normalmente, que teria acordado normalmente e que por volta das 10h30 teria desfalecido e que, em razão disso, levaram no hospital. Só que foi feita a sonda naquela criança, naquela região do estômago, não havia nenhum resto de alimento ali. Os pais, eles estão sendo flagranteados, autuados em flagrante, por conta da morte dessa criança aqui. Em sede de interrogatório, como eu falei, eles apresentaram versões aqui totalmente contraditórias, um com o outro. Não há nenhum momento ali que eles apresentem comoção ou emoção pela morte do filho tão prematuramente e da maneira como ocorreu. As imagens são de Jonison Cruz, Wanderson Caldeira para o jornalismo da Rema TV. Obrigada, Wanderson, pelas informações. Realmente, assim, é uma notícia muito triste de passar para você que está em casa, É porque vocês estão acompanhando essas imagens, elas estão desfocadas. Mas para a gente aqui do jornalismo que teve acesso, inclusive com exclusividade, nós somos a primeira emissora a estar noticiando isso hoje, com esses detalhes adicionais aí sobre a postura dos pais, que inclusive, de acordo com o nosso repórter Wanderson Caldeira, não esboçaram nenhum tipo de reação ou dor pela perda da criança, pelo fato de essa criança, esse menino de apenas 1 ano e 51 dias estar morto. Nosso repórter, inclusive, nós temos as imagens desses pais, do casal, e realmente assim você olha
e eles não expressam nenhum tipo de dor porque o filho deles está morto. E as imagens assim realmente são dolorosas de se ver. Como a delegada deixou muito claro, é inimaginável que uma pessoa com os ferimentos, né, com tanta coisa que tinha pelo corpo, não esboçasse algum tipo de sofrimento, chorar, reclamar, enfim. E as partes onde estavam ali, como a delegada disse, né, em carne viva, era embaixo ali dos braços, na região ali das partes íntimas, e realmente é algo assim que só a perícia vai poder dizer o que realmente aconteceu e qual teria sido aí o motivo para a morte dessa criança. Como eu disse, é um assunto muito sério, nós estamos acompanhando, inclusive o nosso repórter Wanderson Caldeira retornou agora para a delegacia para acompanhar, né, este caso, saber de novidades a respeito. O que nós podemos dizer agora, e é o que eu digo com exclusividade, é que os pais foram ouvidos, toda a equipe técnica também foi ouvida, os médicos que atenderam a criança no Cosme Damião, e que nesse primeiro momento os pais foram aí sinalizados como sendo os responsáveis e que a criança teria sim morrido por conta de maus tratos. E aí é realmente a se lamentar, né? Eu que tive minha infância inteira lá no bairro Nacional, lembro de mamãe cuidando de mim, dos filhos ali, muitas pessoas nessa comunidade ali do bairro Nacional, que são pessoas tão próximas, harmoniosas, realmente algo assim que entristece mesmo, né, o coração. Imagina para você que está em casa e que talvez tenha um desejo de ter um filho, né, de poder gerar uma criança, ter a criança nos seus braços, de repente ver uma matéria como essa. Ninguém está criando nada mais, gerar nenhum tipo de situação desnecessária nesse assunto, apenas para alertar mesmo que esses fatos ocorrem e que medidas precisam ser tomadas aí, que de fato os responsáveis, sejam eles os pais ou qualquer outra pessoa envolvida, seja realmente penalizado. Lamentável tudo isso, e a gente continua acompanhando o caso.